A fenda do biquíni, com suas casas em formato de abacaxi e alegres habitantes marinhos, esconde um segredo sombrio. Sob a superfície alegre e colorida, uma teoria perturbadora sugere que Bob Esponja, o aparentemente inocente cozinheiro de hambúrgueres, pode ser um predador mortal disfarçado. Seu otimismo incansável e sorriso largo podem ser apenas uma fachada para esconder seus crimes hediondos. Será que Bob Esponja é realmente o herói que todos acreditam, ou um assassino que manipula a todos com sua personalidade cativante? As pistas estão lá, espalhadas como conchas quebradas pelos mais de 200 episódios da série. À primeira vista, parecem detalhes inofensivos, acidentes, mal-entendidos, trapalhadas do Bob Esponja estabanado. Mas ao juntar os pedaços, uma imagem mais sinistra começa a se formar. Será que a fenda do biquíni é realmente um paraíso, ou apenas um palco de um mestre manipulador que enganou a todos nós? Prepare-se para descer às profundezas desse mistério. Você está pronto para encarar a verdade que se esconde sob as ondas? Nossa investigação começa em um episódio da primeira temporada, chamado de O Foguete da Sandy. Bob Esponja, com seu entusiasmo infantil, implora a Sandy, a esquila cientista, para acompanhá-la em uma viagem à Lua. A resposta dela é seca e cortante. De jeito nenhum. Não depois do que você fez com o meu helicóptero. Helicóptero? Sim. Uma invenção impressionante que Sandy guardava em seu domo aquático. Mas que incidente foi esse na qual ela se refere com tanto rancor? Mas os detalhes estão lá, escondidos como destroços no fundo do mar. Mais adiante, no mesmo episódio, enquanto a câmera passeia pelo domo de Sandy, algo estranho aparece entre as árvores artificiais e a vegetação submarina. Um cemitério subaquático. Lápides desgastadas pelo tempo marcam os restos mortais de peixes anônimos, mas uma delas se destaca, como um grito silencioso: Tom. Isso mesmo, Tom, o peixe verde que já cruzou o caminho de Bob Esponja em episódios como entrega de pizza e chocolate com nozes. Coincidência? Ou será que esse túmulo é a prova de um crime que Bob Esponja quer que todos esqueçam? Pensa nisso, o helicóptero de Sandy não é um brinquedo simples, é uma máquina complexa que exige coordenação e habilidade para conseguir operar. Bob Esponja, por outro lado, é famoso por sua completa inaptidão ao volante, seja em barcos, carrinhos de golfe ou qualquer coisa com um motor. Em uma escola de condução, ele destrói metade da fenda do biquíni em minutos. Então, o que teria acontecido se ele colocasse as mãos naquele helicóptero? Uma colisão catastrófica, talvez, com Tom e outros peixes inocentes como vítimas. Sandy, sempre lógica e controlada, fica visivelmente tensa ao mencionar o incidente. Por que ela nunca elaborou essa história? Estaria ela protegendo Bob Esponja ou temendo o que ele poderia fazer se ela revelasse a verdade? E aqui vai uma pergunta que não sai da minha cabeça. Quem mais estava naquele helicóptero? As lápides no domo de Sandy são numerosas demais para um único acidente. Talvez Bob Esponja tenha causado uma tragédia em escala maior do que imaginamos. Um evento tão horrível que os moradores da fenda do biquíni preferem fingir que nunca aconteceu. Será que ele perdeu o controle por acidente ou será que ele sabia exatamente o que estava fazendo? Agora vamos voltar ao tempo, para o episódio Entrega de Pizza, outro clássico da primeira temporada. Aqui, Bob Esponja e Lula Molusco são enviados em uma missão noturna para entregar uma pizza ao mesmo tom do cemitério de Sandy. O que começa como uma tarefa simples, rapidamente se transforma em um caos absoluto. Perdidos em um deserto submarino, enfrentam tempestades e becos sem saídas. Eles finalmente chegam à casa de Tom, apenas para enfrentar sua fúria. Tom, com uma arrogância desmedida, ridiculariza Bob Esponja por esquecer um refrigerante que nunca foi pedido, deixando a esponja em lágrimas enquanto humilha na frente de Lula Molusco. Essa cena é muito desconfortante de se assistir. Bob Esponja sempre é tão gentil e otimista, e é reduzido a um trapo emocional por alguém que mal conhece. Mas o que acontece depois é ainda mais intrigante. Após esse confronto, Tom desaparece da narrativa, até que seu nome ressurge naquele túmulo misterioso, no domo da Sandy. Há outro detalhe que não podemos ignorar. Em episódios posteriores, um novo Tom aparece. Ele é quase idêntico ao original, mas sua pele é
mais clara, como se fosse uma versão ligeiramente alterada do mesmo peixe. Por que ocorreu essa mudança? Seria um erro dos animadores ou uma pista deliberada que talvez Bob Esponja tenha eliminado o tom original e substituído por um impostor para apagar os rastros de seu crime? Ou pior, talvez o novo tom seja um peixe manipulado pela esponja como uma espécie de marionete viva para manter as aparências enquanto o verdadeiro tom apodrece. Não há como falar de Bob Esponja sem mencionar seu terrível histórico como motorista. Desde o primeiro episódio na autoescola, ele é um furacão sobre rodas, deixando um rastro de destruição por onde passa. Casas derrubadas, postes arrancados, cidadãos correndo em pânico. Tudo isso é rotina quando Bob está ao volante. Mas quem sempre paga o preço por esses desastres? A Sra. Puff. Sua pobre instrutora que vive à beira da sanidade por sua causa. Nos episódios, vemos a Sra. Puff ser presa, internada em hospitais psiquiátricos e até culpada por crimes que não cometeu. Tudo por causa das trapalhadas de Bob Esponja. Em Sra. Puff, você está demitida? Descobrimos que ele falhou no exame de direção impressionantes 1.258.056 vezes. Em todos esses anos que eu leciono, só um aluno meu foi reprovado. Sei, mas ele foi reprovado 1.258.056 vezes. Isso não é apenas incompetência, é algo além da compreensão. Como alguém pode ser tão consistente em ser desastroso? Só que assim, parando pra pensar, será que há um padrão aqui que ninguém consegue enxergar? Talvez esses acidentes, entre aspas, sejam mais do que simples erros. Talvez seja uma arma que Bob Esponja usa para eliminar quem sabe demais, ou apenas para mandar um recadinho elegante. Pensa na Sra. Puff por um momento. Ela é uma personagem trágica, uma vítima constante do caos de Bob Esponja. Em Escola de Condução, ela implora para que ele pare, mas ele continua rindo enquanto a cidade desmorona ao seu redor. Em Fazendo o Bem, ela é internada depois de mais um acidente devastador. Por que Bob Esponja nunca enfrenta as consequências? Como que ele consegue escapar ileso enquanto a Sra. Puff carrega o peso de seus atos? Talvez ela seja mais uma testemunha que ele mantém viva por enquanto. Uma peça no tabuleiro que ele manipula com precisão. Mas até quando ela será útil? O dia em que Bob Esponja decidir que ela sabe demais pode estar mais próximo do que pensamos. Bob Esponja é um perigo público, mas ninguém o detém. Isso é muito estranho. Por quê? Será que a Fenda do Biquíni tem medo do que ele pode fazer se alguém tentasse impedi-lo? Chegamos agora a um dos momentos mais perturbadores da série. No episódio O Foguete da Sandy, Bob Esponja e Patrick, armados com uma rede de bolhas, decidem que os moradores da Fenda do Biquíni são alienígenas invasores. O plano é ridículo, mas as ações são aterrorizantes. Eles capturam todos, Lula Molusco, Sr. Siriguejo, Sra. Puff e até peixes aleatórios na rua, prendendo-os em uma jaula improvisada. Um sequestro em massa, executado com uma frieza impressionante. O que leva Bob Esponja a fazer algo assim? Olhe para o contexto, ele é constantemente rejeitado pelos outros. No episódio Fugindo, os moradores comemoram sua partida com fogos de artifício e uma fogueira, queimando tudo em praça pública. Em O que aconteceu com Bob Esponja? Seus amigos Patrick, Sandy, Lula Molusco e até o Sr. Siriguejo tratam como um incômodo, um fardo do qual querem se livrar. Talvez esse rapto tenha sido mais do que uma confusão boba. Talvez tenha sido um teste, para demonstração de poder, para mostrar que ele pode controlar a cidade inteira quando quiser. E o mais assustador de tudo, eles escapam dessa punição após o mal-entendido ser resolvido. Ninguém questiona o fato de Bob Esponja e Patrick cometerem um crime grave. Porque talvez os moradores tenham percebido que confrontá-lo seria perigoso demais. No episódio Amigo Bolha, vemos como ele reage quando alguém ameaça algo que ele ama. Ele mobiliza uma multidão para proteger seu amigo imaginário. Imagine o que ele faria se sentisse que toda a Fenda do Biquíni estava contra ele. Esse sequestro pode ter sido um aviso, do tipo, vocês estão vivos porque eu permito. Por fim, chegamos ao episódio Hambúrguer Nojento. Nesse é revelado um lado inesperado de Bob Esponja. Aqui, ele e o Sr. Siriguejo acreditam que mataram um inspetor de saúde com um hambúrguer podre. Enquanto o Sr. Siriguejo mantém a calma de forma estranha, Bob Esponja entra em pânico total. Ele treme, fica suando frio e é incapaz de se controlar, por saber que se tivesse causado a morte do inspetor, ele e o Sr. Siriguejo seriam presos
e todos os seus outros crimes poderiam ter sido levantados à tona. Junte as peças do quebra-cabeça, um acidente fatal com um helicóptero que deixou túmulos escondidos, uma vingança silenciosa contra um peixe arrogante, um rastro de destruição nas ruas que ninguém ousa punir, um rapto em massa que provou seu poder, e um prato que quase selou o destino sombrio. Bob Esponja Calça Quadrada é o mesmo vizinho amigável que canta sobre águas vivas e faz hambúrgueres com amor? Ou será que por trás dessa fachada amarela e sorridente há um monstro calculista rindo enquanto planeja seu próximo movimento? As respostas podem estar enterradas nas areias da fenda do biquíni, esperando por alguém corajoso bastante para buscá-las. Cabe a você decidir, ele é um inocente incompreendido ou um predador que se esconde à vista de todos? Mas cuidado com o que você escolhe acreditar. Nas profundezas, a verdade pode ser mais perigosa do que parece. Comentem o que você achou sobre essa teoria, deixem o like, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos na próxima.